Tem coisa que parece inacreditável até a gente abrir o jornal e ler, não é verdade? Os Estados Unidos estão reduzindo as vacinas recomendadas para as crianças e defendendo que algumas delas sejam aplicadas em consultas diferentes. É importante pensar, pessoal, o seguinte: vacinação não é uma questão de Trump contra seus adversários, nada disso. Não é uma questão de disputa e ideologia política. Vacinação é uma questão de saúde pública. O problema é que o governo americano está mexendo justamente em um sistema que foi construído durante décadas com base em estudos, acompanhamentos epidemiológicos e experiência acumulada. Especialistas americanos estão alertando que espaçar as vacinas pode aumentar o período em que a criança fica vulnerável e também aumenta a possibilidade de uma família simplesmente não voltar para completar as doses. E existe um detalhe que deveria fazer qualquer pai, qualquer mãe prestar atenção. O país está enfrentando um surto importante de sarampo, ao mesmo tempo em que promove essas mudanças. Até 6 de agosto, o CDC, que é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, registrava 2.465 casos de sarampos confirmados nos Estados Unidos em 2026. E o próprio órgão destaca que manter uma cobertura elevada com 2 doses de vacina tríplice viral é a medida mais eficaz para impedir a transmissão do sarampo. Então, a pergunta é: por que mexer agora? Não existe problema algum em estudar o calendário de vacinação. A ciência precisa continuar pesquisando. Se aparecer uma evidência nova e robusta mostrando que determinada vacina deve ser aplicada de outra maneira, o calendário deve mudar. Mas existe uma diferença enorme entre revisar uma política com base em evidência e mudar uma política porque determinados grupos políticos passaram a desconfiar das vacinas. E é exatamente aí que precisamos ter cuidado. Pessoal, olhem bem quem está ao lado do Trump nessa fotografia. É ninguém mais, ninguém menos que o conspirador, o negacionista Robert Francis Kennedy Jr., o atual secretário de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos. É um dos nomes mais conhecidos do movimento antivacina americano. E aqui está o problema: ocupar o cargo mais alto da saúde pública americana não transforma uma opinião em ciência. Kennedy é um negacionista, ele tem uma longa trajetória de questionamentos às vacinas e já divulgou informações absurdas, como ligando a imunização ao autismo, que não encontraram respaldo no conjunto das evidências científicas alguma. E isso não é uma questão de opinião minha ou de preferência política. A Organização Mundial da Saúde acaba de revisar novamente as evidências disponíveis. Um comitê global de especialistas analisou estudos publicados entre 2010 e 2025 e reafirmou que não existe nenhuma relação causal entre vacinas e transtorno do espectro autista. A revisão inclui 31 estudos primários e meta-análises com evidências provenientes de diferentes países. Então chegamos a uma pergunta incômoda. Por que tanta gente prefere acreditar em um político
que não tem formação nenhuma na área da saúde, principalmente um conhecimento embasado em vacinas. Porque muita gente prefere um vídeo de internet ou um influenciador que fala com convicção, em vez de ouvir um pesquisador, ao invés de ouvir quem passou décadas estudando o assunto. Essa talvez seja uma das grandes tragédias da nossa época. Esse cara que está ao lado do Donald Trump, quando ele expõe a assinatura da mudança do calendário de vacinação, esse cara, ele afirma que as vacinas são a causa do transtorno do espectro autista. Isso é uma fala absurda, não tem nenhum respaldo em evidência científica. Esse sujeito, o Robert Francis Kennedy Jr., esse sujeito, ele não é médico, não é epidemiologista, não é imunologista, não desenvolveu vacinas, não conduziu grandes estudos epidemiológicos sobre segurança vacinal, mas fala com tanta certeza que consegue convencer milhões de pessoas de que pesquisadores do mundo inteiro estão errados. E isso não acontece só nos Estados Unidos, não. No Brasil também temos políticos que transformaram o negacionismo em um instrumento político. Durante a pandemia, vimos pessoas sem formação específica em saúde opinando sobre imunologia, epidemiologia, farmacologia e vacinas como se tivessem passado a vida dentro de um laboratório. E, na verdade, é a era do eu vi um vídeo, então sei mais do que um especialista. Só que existe uma diferença enorme entre questionar a ciência e simplesmente ignorar as evidências. A ciência pode errar, aliás, ela própria reconhece isso. Por isso, existe pesquisa, revisão por pares, replicação de resultados e atualização permanente das recomendações. Mas quando milhares de pesquisadores em diferentes países e utilizando métodos diferentes chegam repetidamente à mesma conclusão, não dá para colocar uma postagem de rede social no mesmo nível de evidência. E quando falamos de vacinas, o preço do erro pode ser enorme. A vacinação infantil não é apenas uma escolha individual. Ela protege comunidades inteiras e ajuda a impedir que doenças altamente contagiosas voltem a circular. A própria OMS estima que a imunização infantil salvou pelo menos 154 milhões de vidas nos últimos 50 anos. Por isso, quando alguém começa a espalhar a ideia de que vacina causa autismo, a pergunta não deveria ser quem falou isso. A pergunta deveria ser onde estão as evidências, porque autoridade política não substitui evidência científica. Um presidente pode assinar uma ordem, um ministro pode fazer um discurso, um deputado pode publicar um vídeo para milhões de seguidores, mas nenhum deles consegue mudar a biologia no grito. O vírus não vota, a bactéria não tem partido e a vacina não sabe quem é você. É justamente por isso que precisamos recuperar uma coisa que parece estar desaparecendo: a humildade intelectual. Às vezes,
a pessoa mais inteligente da sala não é aquela que tem resposta para tudo, e sim é aquela que consegue dizer: eu não sei, vou ouvir quem estudou para isso. Talvez seja disso que estejamos precisando novamente. Pense nisso.